nossa hoje sobre isoladores e absorvedores de vibração é a gente trazer a teoria que a gente viu lá em Vibrações 1, sobre isolamento de vibração e sobre os absorvedores dinâmicos de vibração, para aplicação prática no dia a dia nosso como engenheiros trabalhando na indústria. Como é que a gente faz esse isolamento da vibração? Então, se a gente considerasse essa figurinha daqui, eu tenho um conjunto de motor, né, redutor, bomba, né, tá, em cima de uma base sustentada por molas. Esse sistema vai vibrar e eu quero isolar que essa vibração passe para lá. Então, a base com as molas aqui é o que eu vou usar para fazer isso, tá? Bom, então, o que a gente quer são soluções tecnológicas, né? O que a gente faz na prática para que isso aconteça, né? Como é que a gente isola essa vibração na prática, tá? Bom, essas coisas a gente comentou na aula passada, e existem os chamados isoladores de vibração, né? Quer dizer, então, você compra, né? Existem fornecedores que vão vender para você os kits para isolamento de vibração. É muito comum a gente trabalhar com os chamados coxins de vibração, coxim, tá certo? Tá? Nada mais é, às vezes, do que uma borracha, e aí você vai ter uma base de metal, né? Uma outra base de metal na tampa, né? Como fosse aqui, né? Tá? Quer dizer, então, você vai ter uma chapa metálica de um lado, uma chapa metálica do outro, tá? Às vezes ela é furada, tá? De maneira que você possa montar mais de um, se você precisar de mais altura, ou se você precisar de mais borracha para fazer o isolamento da vibração, tá? Ou então, esse furo aqui permite que você monte essa base diretamente no solo, num parafuso prisioneiro que está preso no solo, e aí você vai montar a máquina por esse outro parafuso, né? Esse sistema aqui, você vai ter o furo na estrutura, o furo na máquina, você vai, então, separar a máquina que é montada de um lado do solo, da estrutura que é montada do outro, por esse conjunto de borracha aqui, né? Então, o sisteminha é como se fosse um pé para você colocar numa geladeira, um pé para você colocar numa máquina lavar roupa, tá certo? Só que com características especiais para suportar grandes cargas, altas vibrações, as condições, né, agressivas, às vezes, do ambiente de trabalho industrial, tá? A gente está acostumado com isso, tá? Mas não é o cara que vende e produz isso, ele tem outros equipamentos que ele vai poder usar, né? Então, alguns modelos, ao invés de usar borracha simplesmente, eles têm, às vezes, uma borracha, uma mola interna. Outros modelos têm só a mola e pouca borracha, vamos dizer assim, tá certo? Então, aquela estrutura montada sobre molas, né? Alguns desses conjuntos são isolados, tá? Então, você tem, como eu disse, a mola e o elastômero, a borracha, tá? Ok? Alguns deles têm um sistema de amortecedor interno, às vezes com ar, às vezes com óleo, tá? Então, é um grande amortecedor. A gente também já está acostumado a lidar com os amortecedores, né? No carro, por exemplo, todo mundo já deve ter visto um. Na aula passada, a gente mostrou uma máquina para fabricação de aço, máquina não, né? Um cadinho, né? Para fabricação de aço, em que você injeta gás lá dentro, e com essa injeção de gás existe uma vibração da estrutura, e a gente tem um sistema para tentar amortecer isso com um amortecedor. Ele parecia bem um amortecedor de carro, né? Aqueles dois olharzinhos, aquele conjunto cilíndrico, né? Tá? Mas a gente tem também alguns grandes assim. E tem formatos distintos, né? Diferentes fabricantes, né? Então, ao invés de eu ter um pezinho pequenininho, eu tenho uma base maior, né? Pode ser quadrada, pode ter uma área grande de contato, né? Se eu trabalho com molas e borrachas, eu posso ter um conjunto desse, né? Vai depender do porte, do tamanho da máquina que eu vou usar, certo? Tá? Então, vamos lá. Né? Os tipos mais comuns de amortecedores, né, são os amortecedores de elastômeros, né? Amortecedor de borracha, né? Então, o elastômero, como a borracha, né, você prefere usar eles do que as molas por causa do amortecimento, tá? Então, quando você tem um sistema montado sobre mola, a mola vai mudar as frequências ali, vai evitar a transmissão da vibração, a estrutura vai balançar em cima da mola, tá? Mas a vibração transmitida é menor.
Mas quando você usa os elastômeros, que é um tipo de borracha, né, você vai reduzir ainda mais a amplitude da vibração que passa, né, através da estrutura, através de uma mola, né? Bom, o problema de você usar isso, tudo tem desvantagem, né? É a baixa resistência. Quando você está num ambiente oleoso, muito quente, tá certo? Então, tanto o óleo como o calor, ele fala aqui de exposto ao sol, mas o calor de maneira geral, tanto o óleo como o calor, vão diminuir a vida da borracha, do elastômero, e aí você vai ter que ficar trocando isso com uma certa frequência, né? Tá? Então, molas de aço são usadas, borrachas devem ser inseridas entre a mola e a estrutura de suporte para prevenir a transmissão da vibração na faixa de média frequência. Tá? Então, normalmente você vai trabalhar com um conjunto, né? Então, tem uma mola, no meio da mola você vai ter o elemento de borracha. A mola vai receber, né, amortecer a vibração, como um amortecedor num carro, né? E a borracha vai ajudar, né, a diminuir a amplitude da vibração. Tá? Você pode usar também materiais isolantes, como espuma, lã mineral, cortiça, tá ok? Tá? Normalmente, se o equipamento, né, é pesado, equipamento com muita massa, muita inércia, né, tá? Mas eles são pouco efetivos porque eles degradam rapidamente, tá ok? Então, eles têm uma natureza elástica do material e aí, conforme você vai aplicando carga sobre ele, o peso da máquina é muito grande, eles acabam se deformando e sofre ele fala aqui, uma deflexão permanente, né? Sofre uma deformação permanente, e aí, então, com isso, né, você perde a capacidade dele de isolar. Tá? Bom, essa informação aqui da parte de baixo, quando você está trabalhando com amortecedor de borracha, é importante, né? A dimensão da base do suporte tem que ser muito maior do que a altura do centro de gravidade do equipamento, para minimizar riscos do equipamento oscilar de forma instável. Então, é como nessas figurinhas daqui, né? Tá? A gente tem uma máquina colocada em cima de um punhado de mola. Se a gente pegar até aquela figura inicial, né, aqui, tá certo? Tá? Quer dizer, então, se eu tenho um punhado de mola, esse conjunto aqui todo pode oscilar, né? Pode ter um modo de vibração aí, em que essa parte levanta, essa outra baixa, ou ter uma oscilação frente para trás aí, né? E aí a gente acaba tendo que lidar com essa situação, né? Temos que preocupar com isso. Aí você vai encontrar vários tipos, né, e vários formatos desses amortecedores de borracha, tá certo? Tá? Essas figurinhas aqui eu tirei dessa Vibranil, né, Indústria e Comércio de Amortecedores de Vibração Limitada, São Paulo SP. Quer dizer, então você já tem um nome aí de um fabricante, de um fornecedor para você considerar quando você estiver trabalhando. Veja que ele tem sisteminhas com pequenos diâmetros, né, longos, bem altos, diferentes montagens, tá? E tem vários calços, né? Tá? Então, de maneira geral, um coxim, ele isola a vibração gerada no equipamento, né? Ele evita que isso seja transmitido. A gente fala do coxim do motor para sustentar o motor e a vibração normal do motor de combustão dentro do carro, diminuindo a vibração transmitida para a estrutura, tá? E também ele ajuda no bom funcionamento e aumento da vida útil, tá? Porque, bom, estou cuidando da vibração da máquina, então eu tenho uma estrutura, né, que vai funcionar melhor. Então, você veja os formatos, né? Então, você vai ter que selecionar sempre, né, pensando o que você vai colocar, né, em cima e como é que você vai usar isso. Uma sapata quadrada, e veja que o tamanho dela tem 20 milímetros por 20 milímetros, ok? Tá? É pequenininho. Tá? É uma coisa que você vai colocar, parece muito uma borracha que você coloca no pé de uma mesa. Né? Só que ela tem características de isolar vibração. Tá? Então, ela é projetada com um material específico, não é simplesmente uma capinha de plástico para deixar o pé bonitinho. Tá? Você pode ter um calço de borracha. Tá? Tá? Então, ele vai aguentar até 1.500 quilos em cima dele, tá certo? Tá? E também tudo dessa linha Fiberstop aí. A sapata redonda, tá certo? Tem 33 milímetros de diâmetro, também pequenininha, né? Para máquinas e equipamentos pequenininhos, que você pode, né, tipo, evitar que a vibração chegue em algum equipamento.
Uma das coisas que eu comentei com vocês na aula passada é sobre as chamadas mesas de desempenho, né, o local para medição. Você quer evitar que a vibração chegue numa bancada de medição. Né? Então, se você tem máquinas vibrando, prensas batendo, coisas dando pancada na indústria, no galpão ao teu redor, mas você tem uma mesa lá de medição para controle de qualidade, você quer evitar que a vibração chegue até ela, então é bom que você trabalhe com esses tipos de sapatas aqui, que elas vão ser colocadas, né, no pé da mesa, da bancada, para evitar que a vibração seja, né, transmitida. Né? Veja o coxim, né? Aqui a gente tem uma figurinha do coxim bem, né, desse comum, que a gente está sabendo lidar com ele, né? Tá? Ele é todo em borracha, tá? E você já faz... fugiu o nome agora, não é fundição dele, mas você vulcaniza, né, essa borracha toda já na peça metálica. Né? Então, ele já é fabricado desse jeito, então você tem uma resistência mecânica. Tá? Bom, nesse caso, você não precisa fazer chumbagem nenhuma do equipamento no piso, né? Quer dizer, então, o equipamento, você vai prender a máquina sobre o coxinho que vai ser preso no solo, ok? Tá? Isso facilita quando você tem que mudar a máquina de um lugar para o outro, tá? Ele serve também para você nivelar, já que você tem esses parafusos aqui para você regular as alturas por aí, né? E, é claro, né, vai isolar a vibração, tá certo? Tá? Bom, você não risca o piso, diminui o ruído, absorve a vibração, é uma opção de fixação no piso para equipamentos que sofrem deslocamento. Né? Quando você trabalha com aqueles coxins sem o parafuso, né? Então, sem o parafuso, você pode usar isso como se fosse um pé, que nem numa máquina de lavar roupa, uma geladeira que você tem em casa, e você consegue movimentar isso para um lugar para o outro. Né? Então, esse tipo de coxinha aqui, né, tudo essa construção aqui, é muito utilizado em motores de baixa, média e alta rotação. Motor elétrico, motor pequeno. Né? Balanças, ventiladores, tá? Porque são equipamentos que vibram, balança não pode sofrer vibração. Certo? Grupo de gerador, que é um sistema gerador, né? Você tem um motor de combustão gerando um equipamento elétrico, né? Equipamento de ar-condicionado, entre outros. É muito comum aqui em Brasília, ao invés de se usar coxins, ter simplesmente um pé de cortiça, ou até um pé de madeira. O cara vai montar, então, os equipamentos de ar-condicionado lá, compressores, isso e aquilo, mas vai montar isso não diretamente em cima do solo, mas em cima de uns pezinhos de madeira, né, que nada mais é do que, entre aspas, um toco de madeira, né, que você usa para diminuir a vibração do equipamento transmitido para o solo. Tá? O uso, é claro que um toco de madeira é bem mais barato do que um coxim. Tá? Então, você barateia desse jeito. Mas o coxim você tem, né, uma característica técnica melhor. Né? Veja esse daqui, é um modelinho bem bonitinho. Né? Então, de novo, né, como a ideia é apresentar para vocês informações práticas, eu busco isso no catálogo dos fabricantes. Né? Então, essa Vulcan aqui é um outro fornecedor de amortecedores, isoladores, absorvedores de vibração. Ok? Veja que um desse daqui, essa série T do Vulcan, né? Tu vai aguentar de 4, né, quilonewtons a 131 quilonewtons. É muito quilonewtons. Ok? Então, onde é que você pode usar ele? E as características: amortecedor para motor de acionamento, unidades de geradores, unidades de acionamento, amortecedores elásticos simples e duplos, você pode trabalhar com mais do que um desses aqui. Né? Então, esse sisteminha todo, ele é construído com a mola, a borracha e uma estrutura que protege. Né? Então, você vai fixar isso aqui na estrutura, na base, né? Você vai fixar a máquina sobre esses parafusos, tem 1, 2, 3 e 1/4 lá atrás, ela apoia nisso daqui, parafusada aqui, e você tem esse sisteminha aqui, né, para fazer o amortecimento, o isolamento da vibração. Então, o amortecedor é elástico, tá certo? Né? Especialmente desenvolvido para isolamento e conforto, ao mesmo tempo ele oferece um alto grau de segurança com design versátil. Bom, isso daqui é interessante para você saber como é que você lida com o catálogo do fabricante. Né? Tecnicamente falando, você tem que se preocupar em quantos quilos ele aguenta, tá certo? Tá? Qual que é a amplitude máxima de movimento dele?
quanto que a sua máquina vai descer quando você posicionar em cima dela, desses pezinhos aí, ok? Tá? Então, existe um elemento de borracha aqui dentro, né, que sustenta, né, essa estrutura. Essa parte metálica protege o elemento de borracha, mas se tiver uma pancada muito grande, a máquina sofreu um tranco, alguma coisa assim, e tentar abaixar, né, a parte metálica vai tocar aqui embaixo e vai limitar o curso do movimento. Né? Aquela preocupação que a gente tinha lá de uma motor, redutor, bomba em cima de uma placa de metal, e essa placa toda mexeria, né? Essa base toda se movimentaria em cima de molas, aqui você vai ter essa estrutura metálica para limitar isso daí. Tá? Então, no catálogo do fabricante, você encontra esse parágrafo aqui de cima, que é um parágrafo que eu diria de informações comerciais. O cara está preocupado em vender o produto dele e descrever o produto dele, chamando a atenção das vantagens. Tá? Mas a gente tem que olhar para os aspectos técnicos, como que a carga é sustentada, tá? E aí depois ele vai vir aqui. Né? Quer dizer, então, ó, a ideia do limitador centralizado, né? O embutido que restringe o deslocamento vertical e radial, isso vai prolongar a vida útil do equipamento. Tá? Então, se você tiver alguma, né, oscilação extrema, você tem isso daqui para te ajudar. Tá? Então, isso daqui está aqui. Né? Ele coloca uma observação aqui, né, devido aos movimentos do navio, né, porque ele vende isso para você montar equipamentos desse, né, vamos lá, a ideia não é montar equipamento desse, é montar equipamentos sobre esse sistema aqui em navios, embarcações que você tem oscilações de baixa frequência e grande amplitude, muitas vezes. Tá? Mas não é só para ir navio, não. Tá? Então, você pode consultar o fabricante que você vai ver a utilização desse mesmo equipamento aqui, desse mesmo isolador em outras estruturas. Tá certo? Tá? Quando você vai procurar o fabricante, ele te dá as informações técnicas. Né? Então, você precisa saber qual é a altura máxima, as dimensões, o diâmetro que ele ocupa, a distância entre os furos dos parafusos para você fazer a fixação na base, essas distâncias aqui de cima para fixação, ok? Tá? E esse desenhozinho aqui, que está em meio corte, ele ainda te dá a chance de ver como é que vai funcionar a borracha nessa estrutura. Então, você tem, né, uma parte de montagem aqui em cima, você tem a estrutura lateral, então a borracha, ela trabalha, nesse caso, por cisalhamento. Ele comenta aqui em cima, tá certo? Alguma coisa, acho que eu vi aqui para trás, cisalhamento, entendeu? Tá? A carga é sustentada por elementos de borracha com a ajuda da tensão de cisalhamento e compressão. Tá? Então, ele vai, se você apoia aqui sobre ele, ele tende a comprimir isso e, ao mesmo tempo, a ter um deslocamento lateral, cisalhando o elemento, né, de borracha. Tá? O elastômero aqui. Tá? Então, isso aqui ajuda a gente a entender. Então, quando a gente vai procurar um equipamento desse para selecionar e instalar numa máquina, a gente precisa conhecer as características da máquina, as frequências que estão de vibração que estão surgindo ali, e verificar tecnicamente, então, com a informação técnica de catálogo, se esse isolador vai atender a necessidade, a tua necessidade de isolamento de vibração nas frequências que você está trabalhando. Né? Então, ele é útil para aquela frequência. Tá? É interessante você entender um pouco do funcionamento dele para avaliar dali se a montagem, a instalação dele naquele local onde a tua máquina está vai ser prejudicial ou não, vai ajudar, né, realmente a isolar a vibração ou não, ok? Tá? Veja que a gente tem o que eles chamam dos isoladores elastoméricos, tá certo? Que são essas grandes bases cheias de material de borracha lá dentro delas, tá ok? E você vai montar isso na máquina de acordo com o nível. Tá? Nível não, de acordo com o peso, a massa da massa, o nível de vibração. Bom, são suportes feitos de elastômetros usados para sustentar, nivelar, alinhar e isolar a máquina. Então, eles permitem, né? O cara que vai vender isso, ele fala, bom, eu botei uma borracha aqui, mas eu coloquei uma estrutura metálica para evitar que esse negócio tenha um deslocamento muito grande, mas eu posso usar toda essa estrutura minha ao mesmo tempo para poder nivelar essa máquina, ajustar a altura da máquina. Tá? Então, você tem
o produto em si ele já te dá todas essas características. O seu foco é isolar a vibração, mas ele permite alinhar, nivelar, ao mesmo tempo que ele está sendo sustentando a máquina, né? Tá? Então, veja lá, você já vai usar uns equipamentos grandes desses, diferente dos coxins, imprensa de estampagem, você tem uma força de pancada ali, né? O impacto é muito grande, né? Máquinas ferramenta, torno, fresadora, plana, ok? Os moldadores de plástico por injeção, na verdade, é uma máquina de injeção de plástico, ok? Né? As máquinas de fundir sob pressão. Quando você faz fundição sob pressão, você faz fundição em molde, né? Essas máquinas têm que abrir e fechar o molde para que a peça saia. Né? Então, nessas pancadas, você produz vibração. Então, normalmente, são equipamentos que você usa quando tem impacto. Prensa tem impacto, né? Máquinas, ferramentas, tipo uma fresa, uma plana, você vai ter impacto. No torno, normalmente você não tem impacto, mas você tem vibração. Aí, no caso do torno, né, você quer evitar que a vibração chegue no torno, porque senão, se a vibração chegar no torno, ele, que normalmente é bastante estável, vibra pouco, se ele sofrer uma vibração do solo, você tem prejuízo na usinagem. Tá? Tem uma prensa trabalhando perto de um torno, cada vez que a prensa bate, tá? Você vai ter problema de um salto, né? A ferramenta no torno vai levar um tranco. Então, você precisa isolar a prensa para que a vibração natural dela não se transmita para o solo e vai ter que isolar, né, o torno mecânico para que a vibração, mesmo que seja mais fraca, etc. e tal, porque foi absorvida, foi isolada, né, na saída, vamos dizer assim, na saída da fonte, ela pode ainda chegar e ser prejudicial no torno. Então, a gente isola do outro lado também. Tá? Tá? Máquinas têxtil, né? Maquinário de carpintaria também. Bom, como é que funciona isso daqui? Você tem um alojamento inteiriço, uma placa de apoio, né? Uma placa de apoio, né? Normalmente uma placa de aço de alta resistência. Você tem um parafuso que vai permitir você regular nível, nivelamento e alinhamento da máquina, tá? E você tem um elastômero montado, tá certo? Aqui no meio, entre essas duas coisas, tá certo? Tá? Então, e aí, quanto que vai ter de elastômero? Qual é a característica dele? Né? Qual é o tamanho, espessura, o material, a dureza? Depende da sua necessidade de acordo com as vibrações que você está lidando. Né? Então, é claro que o cara não vai fazer um desse específico para cada máquina. Você vai ter que consultar o catálogo do fabricante e descobrir lá, entre os vários modelos, aquele que se adequa mais à tua necessidade. Tá? Então, você tem alguns desses elastômeros que tem uns pistãozinhos hidráulicos, certo? Tá? Então, numa prensa, por exemplo, né, você vai ter mola, vai ter borracha, etc. e tal, mas às vezes a pancada é tão grande que você vai precisar ter, né, alguns cilindros hidráulicos aqui dentro, e é exatamente um atuador hidráulico, usado ao contrário. Né? Então, normalmente você vai jogar óleo dentro do cilindro hidráulico e ele vai empurrar o pistão, e o pistão vai empurrar alguma coisa, vai, né, fechar uma porta, abrir uma válvula, alguma coisa assim. Né? Então, isso é a movimentação do pistão. Nesse caso, a gente tem o contrário. A gente tem o pistão teoricamente aberto, tá? Aí está cheio de óleo, e aí quando ele leva a pancada, esse pistão ele segura essa pancada, porque o pistão vai empurrar o óleo, e até que o óleo saia pelo orifício lá de saída, ele segura esse impacto, ele amortece, ele isola a vibração. Ok? Então, a gente teria os cilindros pneumáticos atuando aqui. Né? Bom, é claro que o cara vem e completa, bota borracha, né? Tá? Então, ele monta esse kit todo aqui, né? Para onde você soma os efeitos. O efeito do pistão hidráulico, com o efeito da borracha, uma mola que você pode colocar aqui, né? E, ao mesmo tempo, esse kit todo aqui, você consegue regular a altura, nivelar a máquina. Né? Veja lá que um desses daqui, assim, é interessante, né? A frequências naturais próximas de 8 Hz podem ser obtidas no isolador, resultando em um isolamento muito eficaz contra vibração e choque. Então, ele consegue projetar isso para ter frequências aí perto de 8 Hz. Então, pancadas de prensas, ele aguenta numa boa, ele suporta bem.
Né? Aí, veja lá, eles são usados, então, em grandes prensas de estampagem, tá? Coisa aí de 113.500 quilos até 2,3 milhões de quilos. Quer dizer, então, 2.000 e tantas toneladas ele está aguentando aí. Né? O fabricante é essa Vibro Dynamics, tá certo? Então, você consegue também informações aí na internet, com fornecedores, para saber o preço disso. Bom, e se o cara consegue montar um conjunto desse, né, ele consegue montar vários conjuntozinhos. Né? Então, ele consegue vender para você uma base de grande porte, com vários elementos, né, de isolamento de vibração aqui. Né? Eu estou olhando aqui o celular que chega alguma mensagem, alguma coisa, porque eu não sei se vocês estão aí ainda ou não, né? Então, vai que vocês estão mandando uma mensagem dizendo que caiu tudo, eu preciso ver. Né? E aí o cara consegue montar grandes conjuntos. Então, dependendo do tamanho da máquina, você vai ter isso. Tanto uma montagens, né, vertical aqui, em que você vai colocando os elementos em série, certo? Como um espalhamento lateral, para que você possa cobrir uma maior área e suportar grandes máquinas e equipamentos. Tá ok? Né? Bom, você tem os amortecedores bem simples, são amortecedores de impacto, né, com molas, né, impacto e vibração com molas, tá? Então, a parte azul aqui vai ser fixada no solo, né? Na parte superior aqui você prende a máquina, vai ser parafusada sobre ele, né? É um amortecedor de impacto e vibração, é da Vibranil também, tá certo? A frequência natural dele vai de 2, pode ser 3, pode ser 5 Hz, então dependendo de como você dimensiona ele. Certo? Então, você tem uma robusta mola, né? Esse robusta aqui é o fabricante fazendo propaganda, você tem que verificar se a capacidade de carga dele realmente é boa ou não, tá? E aí você tem, né, um núcleo elastomérico, quer dizer, então você tem uma borracha aqui no meio, né, que vai ajudar você a isolar a vibração. Né? Tá chegando e-mail aqui agora, não é mensagem de vocês, não. Tá? Disponível para os mais diversos equipamentos e pesos, você tem vários tamanhos disso, tá certo? Conforme a carga, forma-se um grupo de molas, né? Você pode ter várias molas em uma base só, tanto em cima como embaixo, tá? E ele pode incluir um sistema de nivelamento, tá? Então, ele tem aqui uma caixinha externa que ajuda até a proteger, né, aqui, o isolador. Você pode até ter algum sistema de isolamento, de diminuição de atrito, você bota uma graxa, lubrifica alguma coisa ali. Né? Então, mas graxa não vai fazer esse negócio movimentar com mais facilidade, a gente quer que ele segure. Cara, a gente vai estar dando condição da borracha sobreviver mais tempo, num ambiente quente, seco, por exemplo. Você vai preservando a vida da borracha. Né? E esse conjunto aqui com o sistema de parafuso permite você usar, né, esse amortecedor de impacto e vibração, né, também como um nivelador da máquina. Né? Então, você pode ter várias molas montadas. Tá? É interessante que quando você faz vibrações você aprende que tem lá o sistema, tem uma massa, uma mola, um amortecedor, né? Então, o K dessa mola é 10, é 20, é 30, é 3,5. Né? Então, você sabe qual é a rigidez da mola. Agora, como produzir uma mola que tenha aquela rigidez que você necessita? Como produzir uma mola que suporte os esforços que vão atuar sobre ela? Como produzir uma mola que se deforme linearmente na faixa de utilização dela? Né? Então, normalmente isso é assunto lá de projeto de máquinas, né? Projeto de mecânico, né? De sistemas mecânicos, em que você, então, vai definir qual deve ser o diâmetro total da mola, no caso de uma mola helicoidal, definir qual é o diâmetro, né, da espira, né? Tá? O diâmetro do arame que você vai usar para fazer a mola, qual vai ser as distâncias entre as espiras, né? Tô lembrando que se uma espira toca na outra, você perdeu a mola, você tem ali um elemento rígido, né? Uma massa só, né? Só a mola se transforma em massa em movimento, ok? Tá? Então, molas de espiral, baixa frequência natural, amortecimento viscoso,
Como assim amortecimento viscoso? Tem as borrachas aqui no meio, tá? E no caso daqueles sisteminhas que tem os cilindros hidráulicos, lá está mais caracterizado ainda o amortecimento viscoso, né? Tá? Então, você vai ter frequências naturais inferiores a isoladores do tipo elastomérico, por causa do sistema massa-mola. Você consegue, né, baixar a frequência, né, mexendo no valor da rigidez, né? A frequência de ressonância, ou a frequência natural desse jogo aqui, né? A frequência natural disso aqui, a gente pode sempre pensar lá que é raiz quadrada do K sobre M, ok? Então, se eu simplifico a minha montagem aqui, né, de tal forma que eu vá diminuir a rigidez total, eu consigo baixar a frequência natural desse sistema, né? Então, pode ser aberto, pode ser tudo fechado, ok? Né? Então, várias soluções aí possíveis, né? Modelo FVS, tá? E são produtos aqui também da Vibrodynamics, tá certo? Né? Esse fornecedor. Veja, ele tem aqui uma base, né? Se você vai encontrar informação de catálogo, onde você tem esses diferentes modelos, né? O AM2 aguenta até uma frequência natural de 2 Hz, AM3, 3 Hz, 5 Hz, tá? E suporta um grande carga, porque você vai ter várias molas, ok? Distribuídas aí, né, entre essas duas placas aqui. E você consegue regular e fixar no chão, acertar a altura inicial, né? A deformação inicial da mola, regulando aí, né, a rigidez do sistema como um todo. Legal? Mas você vai dizer, pô, esse negócio aí me lembra propaganda de colchão de mola, né? Que o cara tem lá vários tipos de montagem de mola, etc e tal. Cara, é a mesma coisa com cabo de aço, né? Então, a gente tem cabo de aço em que a gente tem vários fios se enrolando um em cima do outro, não tem nada no núcleo, às vezes você tem um núcleo e os outros fios por cima. Então, da mesma forma que você tem diferentes maneiras de trançar um cabo de aço, você vai ter diferentes condições de montagem das molas. O que isso influencia no funcionamento ou no isolamento da vibração? Não, o arranjo em si não vai afetar no isolamento, mas vai afetar na quantidade de molas que você consegue montar numa determinada área e, consequentemente, vai afetar com essa quantidade de molas, aí sim, por ter mais ou menos mola, você vai mudar, né, a capacidade de isolamento da vibração, tá? Por causa desse sistema, tá? Então, as bases de inércia, né, que também é uma coisa muito comum da gente encontrar por aí, é de inércia. Inércia é massa, é uma base pesada. Né? Então, a gente tem essa fotinho aqui. Não, eu tá aqui o nome da Vibraí New, mas outro dia eu tirei umas fotos dessas junto com um aluno meu, que a gente foi visitar uma empresa. Não, uma empresa não, né? Um órgão do governo aqui em Brasília, e tava vibração dos motogerador dele lá, né? Que daqui as bombas estão bombeando, esse sistema para alimentação de ar-condicionado, né? E aí estava tendo vibração. E o que o cara faz? Ó, veja lá, aqui é a base do conjunto. Né? Então, ele tem um motor elétrico, um redutor de velocidade, e vai jogar isso lá para frente. Essa aqui é a base. Né? Isso aqui é montado diretamente no solo, tá certo? Você transmite muita vibração. Não, eu vou montar isso numa base inercial. Tá? Então, né, de novo, o teu sistema aí, frequência natural, raiz quadrada de K sobre M, você aumentou a massa, você diminui a frequência, né? E aí você coloca sisteminhas de mola, aqui você vai ter, né, para nivelar essa grande massa, você tem uma mola, duas, vai ter mais duas para cada lado lá, tá certo? Então, e aí você consegue regular tanto a altura, nivelando os equipamentos aqui com a bomba que ele vai acionar, certo? Como você tem um controle também de amplitude. E isso aí sim é montado em cima de uma base, né, também uma base inercial, né, muita massa, um concreto bem espesso, tá? Que necessariamente não vai terminar aqui, vai entrar para o solo. Lá no bloco G, né, onde fica lá o laboratório de vibrações, ao solo do bloco G, é como se fosse um grande bloco de concreto com 3 metros de profundidade, tá certo? Quer dizer, então, é um negócio assim com bastante, né, rigidez ali. Ele foi projetado para suportar máquinas de grande porte, na época em que a UNB estava começando a montar o curso de engenharia agrícola.
Acabou que esse curso de engenharia agrícola não foi para frente, a UNB acabou optando pelo curso de agronomia, e aí a agronomia, o departamento de agronomia e engenharia agrícola, que fazia parte da faculdade de tecnologia, quando resolveu não fazer mais engenharia agrícola, saiu da FT também e montou-se lá, então, o departamento de agronomia. Com isso, o bloco G ficou vazio, né? E o professor João Nildo, né, invadiu o bloco lá, vamos dizer assim, mas entre aspas, tomou conta do bloco, começou a colocar lá uma série de motores de combustão, porque ele dava aula de motor de combustão interna, né? E aí ele foi ocupando aquele espaço e hoje a gente tem o bloco G, né, com todas aquelas coisas ali, fruto dessa entre aspas, invasão feita pelo professor João Nildo. Tá ok? Então, o bloco G ele tem bases dessa aqui, o solo todo praticamente, né, tem um grande bloco de concreto. Tá certo? Tá? Bom, aqui você vai ter o textinho falando sobre isso, o que é a base de inércia, ela vai adicionar rigidez, vai mexer com o centro de gravidade, né? Tá? Tem esse detalhe, né? Às vezes ela tem um formato diferente, né? De maneira que você pegue o centro de gravidade desse conjunto aqui, né? E equaliza isso, né? Coloca ele na posição apropriada para que a máquina se movimente menos quando você tem, né, como ele diz aqui, partidas, algum movimento brusco, algum golpe, né, no funcionamento dela. Então, você tem, além de você isolar a vibração, você também dá uma estabilidade, né, uma maior segurança para o funcionamento da máquina e do equipamento. Né? Aqui alguns desenhozinhos dessa base de inércia, né, como é que ela é montada. Os caras fazem tudo isso sobre medida, né? Vamos dizer assim, não é sobre medida. Os caras têm umas peças padrão, ok? Tá? E aí, dependendo daquilo que você vai colocar em cima, o cara monta essa caixa de metal com essas estruturas aqui de base e enche isso aqui de concreto, né? Conforme a necessidade e o tamanho que você tem, ok? Tá? Então, aqui, aí você tem uma mini, né? Veja só, isso aqui é uma balançazinha de precisão, tá? Em cima de uma mesa de desempenho, aquelas mesinhas de mármore, e o cara ainda fez uma base inercial para ela, usando, né, os mesmos tipos. Né? Então, a única coisa que ele muda é o comprimento disso daqui, mas ele monta esse kit. Então, mexi nesse comprimento aqui, eu vou mudando, né, a largura, o comprimento da minha base. Né? E os outros elementos aqui são típicos também que eu vou usar. Tá? Então, eu posso até fazer um bem pequenininho, tá? Para colocar uma balança de precisão em cima e evitar a vibração. Então, é chamada base antivibratória, tá? A mini, né, base inercial aqui. Tá? Equipamento que não pode receber vibração, né? Então, eu vou isolar ele. Equipamentos que geram vibrações e que devem ser isolados, né? Também você pode usar num desses daqui. Tá? Tem equipamento de pequeno porte, onde não há distanciamento para fixar amortecedores diretamente. É muito pequenininho, não dá para você botar um amortecedor que nem que a gente viu na aula passada lá naquela máquina lá no cadinho de aço, né? Tá? Veja lá, quando você tem... Aqui é o outro lado, né? Vamos dizer que o motor, a bomba, não sei o que, ficou para trás, agora eu tenho a tubulação que vai levar isso para um outro local. Né? Então, um escoamento aqui, né? Um fluido, né? Vai ser jogado para outro canto. Então, como é que eu isolo a vibração dessa estrutura? Então, é um sisteminha bem simplesinho, você vai ter um pé aqui, pode até ser metal, nada disso aqui é borracha, ok? Tá? É uma estrutura, um tubo, e aí você prende esse tubo num pezinho que é uma mola. Então, se essa estrutura está vibrando, né, essa vibração não vai para o solo. Né? Se você tem vibração no solo, ela não chega na estrutura. Tá? Então, ela isola as vibrações, golpes e deslocamento da tubulação ocasionados por diversos fatores inerentes à movimentação e bombeamento do fluido. Né? Quando ele fala aqui de golpes, eu penso no golpe de ariete. Quando você liga um sistema de bombeamento, dependendo como é que você faz isso, né? Tá? Então, você vai ter um tranco na estrutura. E aí, essa vibração tem que ser isolada, ao mesmo tempo que você tem meios de sustentar a tubulação para que ela não seja danificada com um tranco desse, com a vibração. Tá certo? Tá? Então, de acordo com a bitola do tubo, com a carga, nos pontos de apoio, você vai ter um sisteminha desse. Tá? Normalmente é um tubo, né? Você tem as duas basezinhas, né? Que vão abraçar o tubo,
acopladas ao amortecedor de mola helicoidal, o coxim, né, tom pad, que tem a ver com aquelas bases que a gente mostrou antes lá, né? Tá? Você montou isso aqui no pé da estrutura. Né? Tá? Professor, diga lá. É coincidência ser montado bem no joelho aí? Ou... Cara, no caso aqui, eu acho que ele está fazendo essa montagem. Quando ele diz aqui que você tem esses conjuntos que abraçam o tubo, né? Você vê que no joelho é mais difícil de você montar, né? Esses dois aqui, a fotinho que a gente tem é do joelho, né? Tá? Porque aqui você tem um comprimento curto, né? E se o que está provocando vibração é máquina, bombas que estão atuando lá, esse tubo que está na horizontal aqui, ele vai tentar oscilar, né? E a oscilação dele vai transmitir por todo o restante. Então, eu preciso da base aqui. Eu não sei te dizer se é só no joelho que a gente monta isso, não. Tá? Eu já vi conjuntos desses montados em tubos muito longos, né, ao longo do próprio comprimento do tubo. Ok? Tá? Então, não é só, né, nesse caso, não. Aqui é uma montagem bonitinha, né? Fica bem feitinho ali, encaixa direitinho, né? Legal? Tem também alguma função, tipo, de sustentar o tubo? Ou só absorver mesmo as vibrações, caso ele vibre? Cara, com certeza, esses pezinhos aqui de baixo com mola, que deve ter uma borrachinha no meio, está preocupado com vibração. Tá? Mas que isso aqui tem um efeito estrutural também tem, né? Isso aqui também tem um efeito estrutural. Então, ele está sustentando o tubo aqui. Né? Quanto que no cálculo da tubulação a gente descarrega de força em cima disso aqui, já não sei te dizer. Ok? Não sei se vocês fazem lá tubulações industriais. O meu curso de tubulações... Não, mas planejo fazer no semestre que vem. Então, o curso de tubulações industriais, ele basicamente é feito em cima do material do Hélio Creder, eu acho. Não, o Hélio Creder era instalação elétrica. Do Silva Teles. O Silva Teles é a referência, né? Ele fez um livro, eram 3 volumes. O volume 3 só tem tabelas. Aí o volume 1 e o volume 2, acho que juntaram tudo, e hoje em dia, quando publicam o Silva Teles, ele tem um livro de teoria, cálculo, com toda, né, as informações de como calcular, projetar a tubulação, no que diz respeito ao aspecto de resistência mecânica e vibração, e o outro volume separado são as várias tabelas que o cara usa, uma série de ábacos de cálculo que ele vai usar nisso daí. Então, bom, é certo que eu nunca tive o livro do Silva Teles, já li ele muito, né? Na disciplina que eu fiz de tubulação industrial, a gente fazia alguns cálculos, né? Mas normalmente a gente não levava o aspecto dinâmico no cálculo, né? Era um aspecto mais complicado. Né? Na iniciação científica, eu trabalhei com alguma coisa de transmissão de vibração pelo fluido em tubulações dobradas, né? Tipo dutos de ar-condicionado, essas coisas todas assim. Né? E é um problema bonito, porque é um problema de interação fluido-estrutura. O professor Marcos Vinícius trabalha com isso. Né? E tem lá uns cálculos que a gente faz, nada muito complicado, né? E aí você consegue determinar como é que essa vibração se transmite ao longo da tubulação toda. Né? Legal, gente?